Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Pode-se saber o que é bom para o povo? Éramos várias pessoas na sala. 2 dos visitantes haviam passado muitos anos na prisão por motivos políticos. Tinham sofrido e feito sacrifícios para conquistar a liberdade de sua pátria e se tornaram famosos. Seus nomes figuravam nos jornais frequentemente e, conquanto fossem modestos, brilhava-lhes ainda nos olhos a peculiar arrogância dos que preencheram seus objetivos e conquistaram a fama. Muito lidos, falavam com a facilidade adquirida com o falar em público. Outro, homem corpulento, de olhar penetrante, era um político cheio de planos e ambições de progresso pessoal. Estivera também no cárcere, por iguais razões, mas ocupava agora um cargo de influência e seu olhar era firme e voluntarioso. Tinha o poder de manejar ideias e homens. Lá estava outro que havia renunciado aos bens mundanos e cujo maior desejo era fazer bem aos outros. Homem ilustrado, cheio de citações adequadas, com um sorriso genuinamente amável e agradável. Vivia viajando pelo país, pregando, persuadindo, jejuando. Estavam ainda presentes mais 3 ou 4 pessoas que também aspiravam a galgar, na esfera política ou espiritual, os degraus da popularidade ou da humildade. Não compreendo, começou um deles, porque tanto vos opondes à ação. Viver é ação. Sem ação, a vida é processo de estagnação. Necessitamos de homens de ação dedicados para podermos reformar as condições sociais e religiosas deste desgraçado país. Certamente, não vos opondes à reforma, a que os donos de muitas terras cedam voluntariamente uma parte de suas propriedades aos sem terra, à educação do camponês, ao progresso das aldeias, à abolição das castas, etc. Qualquer reforma, por mais necessária que pareça, só cria a necessidade de novas reformas. E isso é um nunca acabar. O essencial é que se realize uma revolução no pensar humano, e não uma reforma de remendos. Sem a fundamental transformação da mente e do coração do homem, a reforma apenas o põe a dormir, ajudando-o a continuar satisfeito. Isto é bastante óbvio, não? Quereis dizer que não devemos promover reformas? Perguntou outro, com surpreendente veemência. Parece que não estais compreendendo corretamente, atalhou um dos homens mais idosos. Ele quer dizer que nenhuma reforma produzirá a transformação total do homem. De fato, a reforma impede a transformação total, uma vez que torna o homem inativo mediante uma temporária satisfação. Pela multiplicação dessas reformas agradáveis, estareis lentamente narcotizando o vosso semelhante com o polo contentado. Mas, se nos limitamos estritamente a uma reforma essencial, a voluntária distribuição de terras aos que não as possuem, por exemplo, isso, uma vez levado a efeito, não será de benéficos resultados? Pode-se separar uma parte do campo total da existência? Podemos isolar essa parte, concentrar-nos nela, sem atingirmos o restante do campo? Mas o que planejamos é exatamente atingir todo o campo da existência.
Depois de completarmos uma reforma, lançar-nos-emos noutra. A totalidade da vida pode ser compreendida pela parte, ou é necessário, em primeiro lugar, perceber e compreender o todo, para que se possa então examinar as partes e remodelá-las em harmonia com o todo? Sem se compreender o todo, a mera concentração na parte só pode gerar mais confusão e sofrimentos. Quereis dizer, perguntou o homem veemente, que não devemos agir nem promover reformas sem primeiro estudarmos o processo total da existência? Isso é absurdo, naturalmente, interveio o político. Não temos tempo para investigar o inteiro significado da vida. Isso deve ficar para os sonhadores, os gurus, os filósofos. Nós temos de tratar dos problemas da existência de cada dia. Temos de agir, de legislar, de governar e introduzir ordem no caos. O que nos interessa é a construção de represas, a irrigação dos campos, o fomento da agricultura. Interessam-nos o comércio, a economia, as relações internacionais. Já nos contentaremos se pudermos levar avante o nosso trabalho, dia por dia, sem termos de enfrentar calamidades de maior vulto. Somos homens práticos, em cargos de responsabilidade, e temos de agir o melhor que pudermos para o bem do povo. Se é permitido perguntar, como sabeis o que é bom para o povo? Vós pressupondes muitas coisas, começais com certas conclusões, e quando se começa com uma conclusão, quer própria, quer de outro, está acabado todo o pensar. A complacente suposição de que vós sabeis e os outros não sabem conduz a aflições maiores do que a aflição dos que só podem tomar uma refeição por dia, porque é a vaidade das conclusões que causa a exploração do homem. Em nossa ânsia de agir para o bem dos outros, parece que praticamos muitos malefícios. Alguns de nós pensam que sabem realmente o que é bom para o povo e o país, explicou o político. A oposição, naturalmente, também pensa que sabe, mas a oposição para nossa felicidade não é muito forte nesta terra, e assim venceremos e poderemos experimentar o que consideramos bom e benéfico. Todo partido sabe, ou julga saber, o que é bom para o povo, mas o que é verdadeiramente bom não cria antagonismo, nem aqui nem lá fora. Promoverá, isto sim, a união entre os homens. O que é verdadeiramente bom atenderá aos interesses do homem total, e não a um certo benefício superficial, de que poderão resultar maiores calamidades e sofrimentos. Porá fim à divisão criada pelo nacionalismo e pela religião organizada. Mas é tão fácil achar o que é bom? Se formos levar em consideração tudo o que diz respeito ao que é bom, não chegaremos a parte alguma, não poderemos agir. As necessidades imediatas exigem ação imediata, ainda que tal ação possa dar margem a alguma confusão, replicou o político. Não nos sobra tempo para especular, filosofar. Muitos de nós trabalhamos desde o alvorecer até altas horas da noite, e não temos tempo para considerar o significado pleno de cada um dos atos que temos de executar. Verdadeiramente, não podemos dar-nos ao luxo de profundas lucubrações e deixamos a outros esse prazer. Senhor, pareceis sugerir, disse um dos que até então tinham permanecido calados, que antes de executarmos o que consideramos um ato bom, devemos penetrar completamente o significado desse ato,
porquanto, embora aparentemente benéfico, poderá ele produzir no futuro maiores sofrimentos. Mas é possível uma tão profunda penetração de nossas próprias ações? No momento da ação, podemos julgar que temos essa penetração, para mais tarde descobrirmos nossa própria cegueira. No momento da ação, estamos cheios de entusiasmo, de ímpeto, deixamo-nos arrebatar por uma ideia ou pela personalidade e o ardor de um líder. Todos os líderes, do mais brutal dos tiranos ao mais religioso dos políticos, declaram que estão agindo para o bem do homem, e todos eles estão conduzindo o homem à morte. Todavia, rendemo-nos à sua influência e os seguimos. Vós, Senhor, nunca fostes influenciado por um desses líderes? Esse líder talvez já tenha morrido, mas pensais e agis de acordo com os seus princípios, suas fórmulas, seu padrão de vida, ou, quem sabe, podeis estar sob a influência de um líder mais moderno. Assim é que passamos de um líder para outro, abandonando-os quando nos convém ou quando surge outro líder melhor, com a mais grandiosa promessa de algo bom. Em nosso entusiasmo, arrastamos outros para a rede de nossas convicções, que nela permanecem presos, enquanto nós passamos para outros líderes e outras convicções. Mas o que é bom é livre de influência, compulsão e conveniência, e todo ato que não seja bom, nesse sentido, só poderá gerar confusão e sofrimentos. Acho que todos podemos confessar-nos culpados de nos deixarmos influenciar por algum líder, direta ou indiretamente. Concordou o que por último falara, mas o nosso problema é este: reconhecendo que recebemos muitos benefícios da sociedade e muito pouco lhe retribuímos, e vendo tanto sofrimento por toda parte, sentimos-nos com certa responsabilidade perante a sociedade, com o dever de fazer algo para aliviar esse infinito sofrer. Alguns de nós, entretanto, vendo-nos algo desorientados, seguimos alguma personalidade forte. Sua vida de dedicação, sua evidente sinceridade, seus relevantes atos e ideias, influenciam-nos sobremodo, e, de diferentes maneiras, nos tornamos seus seguidores. Sob sua influência, logo nos vemos empenhados na ação, seja em prol da libertação do país, seja pela melhoria das condições sociais. A aceitação da autoridade é uma tendência inata de todos nós, e dessa aceitação resulta a ação. O que nos estás dizendo é tão contrário a tudo a que estamos acostumados, que não nos deixa uma medida para julgar e agir. Espero compreendais a nossa dificuldade. É certo, Senhor, que qualquer ato baseado na autoridade de um livro, por mais sagrado que este seja, ou na autoridade de uma pessoa, por mais nobre e piedosa, é um ato impensado, que inevitavelmente produzirá confusão e sofrimento. Neste e noutros países, o líder extrai sua autoridade da interpretação dos chamados livros sagrados, de onde tira abundantes citações, ou de suas próprias experiências, condicionadas pelo passado, ou de sua vida de austeridade, que também se baseia no padrão de escritos religiosos. Assim, a vida do líder ou guia está tão escravizada à autoridade como a vida do seguidor. Ambos são escravos do livro e da experiência ou saber de outro. Com essa formação é que desejais reformar o mundo. É isso possível? Ou deveis pôr de parte toda essa perspectiva autoritária, hierárquica da vida, para vos abeirardes de nossos numerosos problemas com uma mente ardorosa?
O viver e a ação não estão separados, constituem um processo de mútua relação, um processo unitário. Mas vós os separastes, não é verdade? Considerais o viver de cada dia, com os seus pensamentos e atos, como coisa diferente da ação que irá transformar o mundo. Mais uma vez, tendes razão, prosseguiu o que por último falara. Mas como poderemos sacudir esse jugo da autoridade e da tradição voluntária e prazerosamente aceita desde a infância? Isso faz parte de nossa tradição imemorial. E vós chegais e dizeis que devemos pôr tudo de parte e só confiar em nós mesmos. Pelo que tenho lido e ouvido, afirmais que o próprio Atman é impermanente. Podeis ver, pois, a razão por que estamos confusos. Não é provável que nunca investigastes realmente a norma de vida segundo a autoridade? Ou pôr em dúvida a autoridade já é, por fim, a autoridade. Não há método ou sistema que possibilite à mente livrar-se da autoridade e da tradição. Se houvesse, tal sistema se tornaria então o fator predominante. Por que aceitais a autoridade? No sentido mais profundo dessa palavra, aceitais a autoridade, tal como o faz o guru. Porque desejais segurança, certeza, porque desejais conforto, bom êxito, alcançar a outra margem. Vós e o guru sois adoradores do bom êxito, ambos impelidos pela ambição. Onde há ambição, não há amor, e a ação sem amor não tem significação. Intelectualmente, percebo ser verdadeiro o que dizeis, porém, interiormente, emocionalmente, não percebo a sua autenticidade. Não há compreensão intelectual. Ou compreendemos ou não compreendemos. Essa divisão de nós mesmos em compartimentos estanques é outro dos nossos absurdos. É melhor reconhecer que não compreendemos do que sustentar que há compreensão intelectual, pois esta só gera arrogância e o conflito que a nós mesmos infligimos. Já tomamos muito de vosso tempo, mas esperamos nos permitais voltar.